Boa tarde, tudo bem? Bom dia, boa noite. Então hoje, dando continuidade ao nosso projeto, o que diz a palavra, vamos começar a entrar um pouquinho mais no Evangelho de Marcos, para a gente conhecer um pouco mais qual é a mensagem que esse Evangelho quer nos trazer. Então hoje nós vamos ver um pouquinho assim, quem é o autor, quem escreveu o Evangelho de Marcos, o contexto, período histórico, político, religioso da época e o pretexto, para quem foi escrito esse evangelho, para quem foi escrito, qual o objetivo, qual que era a intenção original de Marcos ao escrever esse texto de contar essa história da vida e da experiência concreta de Jesus. Então, primeiro, quem é o autor? Marcos. Quem é esse que escreveu? O nome dele é João Marcos. Era comum na época usar o nome romano. Embora ele fosse judeu, ele usava o nome de Marcos. Marcos dava uma certa autoridade ou contexto que estava ali, então era comum os judeus usarem o nome romano. E João é o seu nome judeu, e Marcos, o seu nome romano. Então, João Marcos. Mas quem era esse sujeito, João Marcos? Ele era discípulo de Pedro e acompanhou Paulo em algumas viagens. Teve bastante tempo também com Barnabé, que era seu primo, também nas viagens, no primeiro momento do cristianismo, que foi de expansão do cristianismo, onde os discípulos deram continuidade àquele trabalho que começaram com o Mestre Jesus. Olha que importância de Marcos. Então, ele conviveu com os dois pilares da nossa religião, do cristianismo. Pedro, que assim ele ficou mais dessa expansão por aqueles que vinham da tradição judaica, e Paulo, que é conhecido como o apóstolo dos gentios, que foi expandir o evangelho para o mundo pelo domínio romano. Então, através das suas viagens, das formas que ele convivia com as comunidades, e Marco acompanhou em algum momento, e depois ele teve muito tempo com Pedro. Então ele foi um testemunho vivo ali do trabalho de Pedro de expansão do cristianismo. Não se tem ao certo se ele conheceu Jesus, se ele conviveu algum tempo com Jesus. Se teve, ele era muito novo, bastante novo, mas com Pedro sim, ele foi até o final da vida de Pedro, o final da vida de Paulo, e depois continuou esse trabalho. Então, qual que é a justificativa ou contexto? Era nos anos mais ou menos 65 a 70, entre 60 e 70 depois de Cristo. E para que ele escreveu esse evangelho? Porque os testemunhos, os discípulos diretos de Jesus, aqueles pregadores orais já estavam desaparecendo. Aqueles que conviveram e que estavam fazendo esse trabalho de evangelização, de disseminação da palavra de Deus, relatando a experiência que tiveram com Jesus, já estavam começando a desaparecer. Naturalmente, vai ficando mais velho, mais distante do fato, do acontecimento de Jesus, eles começaram a faltar pessoas. O que Marcos fez? Ele fez um resumo por escrito das pregações, criando um manual para os novos missionários. Então, o escrito de Marcos, esse texto que a gente vai estudar um pouco mais, era um manual. Qual deve ser o centro da pregação do missionário, daquele que vai reforçar a fé no meio do povo. Assim como nós temos o nosso credo hoje, dentro do cristianismo, do catolicismo, a gente tem o nosso credo. Essa é a parte central, é a estrutura da nossa fé. Então, para esses primeiros cristãos aí, não os primeiros que conviveram com Jesus, a primeira onda assim, daqueles que depois da morte de Jesus, então foi feito esse manual. Ele resumiu, ele compactou. Havia várias pregações, vários tópicos já, a gente vai ver ao longo do Evangelho, que era comum, trechos de carta, algumas pregações específicas, principalmente sobre a morte, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, que era o foco da propaganda, principalmente a ressurreição, que era a novidade. Então Marcos deixa isso por escrito para que todos possam seguir esse mesmo roteiro. Então, o pretexto do Evangelho de Marcos, ele como um todo, depois a gente vai ver texto por texto, trechos assim, para a gente entender a unidade como um todo,
era esclarecer para a comunidade, os cristãos novos, os gentios, quem é Jesus. Então a grande pergunta que o Evangelho de Marcos vai responder, quem é Jesus? E a gente já vê que logo no primeiro versículo já tá dito ali, depois o Evangelho todo vai clarear isso. Quem é Jesus? Para quem ele estava apresentando Jesus? Era o público-alvo, eram os cristãos novos, ou os gentios, aqueles que não tinham tido contato direto com Jesus. Então era um anúncio aí daqueles que fizeram a experiência com Jesus e as pessoas começavam a perguntar, mas quem é esse Jesus? Quem é essa pessoa? Quem é esse que todos estão seguindo? Então ele começam a fazer essas perguntas. Então o objeto dele de reflexão, objeto de proposta é descrever quem é Jesus. Hoje nós vamos ficar somente com o primeiro versículo do primeiro capítulo. Nossa, mas só um versículo? E se a gente for estudar mais a fundo, demora muito tempo. Vou tentar ser o mais breve possível aqui. O texto de Marcos, fala texto, porque eu vou falar para vocês o que é evangelho. A gente está acostumado como ao Evangelho de Jesus segundo Marcos, Evangelho de Jesus segundo João, Evangelho de Jesus segundo Mateus, Evangelho de Jesus segundo Lucas. Evangelho acabou se tornando um gênero literário, mas o que significa a palavra evangelho? A gente vai ver logo nesse primeiro versículo aqui que diz assim, ó, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É um texto extremamente significativo, carregado de sentido. É uma frase só, mas assim, ó, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Tem muita coisa aqui. Como nossa conversação aqui, esse nosso curso, esse nosso bate-papo, é o que diz a palavra. Então, o que diz a palavra? A palavra de Deus, para ser compreendido na sua totalidade, além da sua dimensão espiritual, que a gente vai fazendo, que é de ordem reflexiva, mais individual, ela precisa ser compreendida também a palavra dos homens. Então, o texto aqui, o que diz a palavra. O início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Início. Aonde a gente encontra? O que significa essa palavra início? Assim, das várias Bíblias que eu uso aqui, a Tebe, Jerusalém, Pastoral, Ave Maria, da CNBB, há várias traduções para essa palavra aqui do grego. Um está no começo do Evangelho, na origem do Evangelho, no princípio ou no início. Então aqui é o início, né, de acordo com a Bíblia que eu estou aqui, início. Onde a gente tem essa palavra? Começo, origem. É a primeira palavra da Bíblia, lá no Gênesis. A palavra Gênesis significa isso, origem. Então aqui Marcos está colocando esse começo. Qual é o começo? Começo do quê? Do Evangelho. Aqui nós temos uma palavra também extremamente significativa. O que significa Evangelho? A tradução para a palavra grega Evangelho é a junção de duas palavras, que significa boa notícia. Início da boa notícia, da novidade de Jesus. Então, qual é essa novidade? Que novidade é essa? Aí todo o texto de Marcos vai mostrar essa novidade. Então nós vamos ver essa novidade que são esses dois títulos dados a Jesus, Cristo e Filho de Deus, tá? Então Evangelho, qual é a novidade? Como que era usada essa palavra Evangelho na época? Na época de Marcos, essa palavra era usada pelos romanos para anunciar o nascimento de um herdeiro do trono de César. Tá? Era para anunciar quando nascia alguém, então a notícia, o Evangelho do nascimento de tal pessoa. Então essa era uma boa notícia para os romanos. Ou quando o Evangelho era a anunciação de um novo César, alguém que subiria ao trono, de um novo rei. Essa era o uso para os romanos, dentro da palavra grega, a palavra Evangelho. Lembremos que esse Novo Testamento, ou a Nova Aliança, que a gente vai ver para frente também, foi escrita em grego. Então a palavra originalmente significava isso, boa notícia. Também essa palavra já se encontra no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, no livro de Isaías, em várias passagens. Eu vou destacar uma aqui. Isaías 52, 7. Diz assim:
Que beleza pelas montanhas os passos de quem traz boas novas. A mesma palavra que está usada aqui, ó, início do Evangelho, início, boas novas. Que traz boas novas daquele que traz a notícia da paz, que vem anunciar a felicidade, noticiar a salvação, dizendo a Sião, teu Deus começou a reinar. Isso aqui lá do livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7. Tem uma música que a gente vai ouvir no final para um momento de oração, de espiritualidade, introspecção. Como são belos os pés dos mensageiros que anunciam a paz, que ele vive, ele reina, ele está no meio de nós. A gente vai ouvir para meditar um pouco sobre o que a gente ouviu agora, aprender um pouco essa palavra de Deus e depois no momento de introspecção, no final, ficar essa música para vocês, para nós meditarem. Então, que vem noticiar, anunciar a felicidade, a salvação, noticiar a salvação, dizendo a Sião. Quem que é Sião? Sião é uma cidade, uma fortaleza que Davi conquistou e tornou ali o seu lugar, a sua fortaleza. Então, Sião teu Deus começou a reinar. Sião é o epicentro da boa notícia. Ali que se dá a boa notícia, isso vai se espalhando pelo mundo, por todos os lugares. A ideia que nos ajuda a pensar que essa questão de epicentro é assim, você imagina um lago, água paradinha, você joga uma pedra, bate e ali as ondas vão se abrindo, aquele movimento vai se alargando. Então Sião é o ponto de partida dessa boa notícia. Qual que é a boa notícia? O teu Deus começou a reinar. Então o reino de Deus começou a acontecer. Então essa é a boa notícia. Com quem esse reino de Deus começou a acontecer? Com Jesus. Aí Marcos, no Evangelho de Marcos, a gente vai ver onde aparece. Nós vimos como não era usado essa palavra evangelho para os romanos, como era usado no Antigo Testamento, e aqui em Marcos, como ele usa. Marcos, no mesmo capítulo 1, no versículo 15, ele vai dizer assim, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede na boa notícia. O reino de Deus está para acontecer. O reino de Deus está acontecendo. Que reino de Deus é esse? Assim como eles anunciavam um novo rei, os romanos anunciavam o nascimento de um novo herdeiro, aqui preparem-se para ouvir a boa notícia que virá. Que boa notícia é essa? Jesus. Mas quem é Jesus? Fica aqui a pergunta. Quem é Jesus? Aí a gente já entra na continuação aqui, ó. Início do Evangelho de Jesus. Jesus a gente sabe quem é a pessoa, o Filho de Deus. Jesus, o Cristo. Em algumas Bíblias diz início do Evangelho, o princípio do Evangelho, o começo do Evangelho de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Aqui está dizendo início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Só para a gente lembrar, Cristo e Filho de Deus são dois títulos de Jesus. Tá? Não é sobrenome, Jesus Cristo. Muitas vezes a gente pensa, ou comumente nunca parou para pensar isso, Jesus Cristo, dá a impressão que Cristo é sobrenome de Jesus. Não é. Jesus, o Cristo. Jesus, o Filho de Deus. O que significa? Esses são títulos dados a Jesus. Como os discípulos reconheceram Jesus. Reconheceram Jesus como o Cristo, reconheceram Jesus como o Filho de Deus, o Filho do homem, como estava escrito, como eles esperavam na época. Então vamos ver a significação desses dois títulos. Primeiro, Cristo. O que significa Cristo? E depois, Filho de Deus. Todo o Evangelho de Marcos, todo esse texto de Marcos, toda essa boa notícia de Marcos, é exatamente isso. Quem é Jesus? Então, do capítulo 1 ao capítulo 8 de Marcos, está respondendo o Cristo. Quem é o Cristo? E depois do capítulo 9 ao 15º, ao capítulo 15 de Marcos, está dizendo quem é o Filho de Deus, o que é ser Filho de Deus e o que é o Cristo. Então, todo o Evangelho de Marcos é isso, é respondendo a essa pergunta que está aqui logo na introdução, logo no primeiro versículo. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus. Mas o que é o Cristo? O que é o Filho de Deus? É o que esse Evangelho vai responder para a gente. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho o que é o Cristo, o que é o Filho de Deus, depois a gente vai aprofundando exatamente como isso foi se revelando na narrativa de Marcos. Como ele vai narrando, aí a gente vai ver conjuntos de textos, desde o nascimento de Jesus, o anúncio de João Batista, até a morte e a ressurreição de Jesus. Então, o primeiro tópico aqui, o que é o Cristo.
A palavra Cristo significa consagrado por uma unção. A palavra Cristo é a mesma coisa que ungido. Lembra do crisma? O crismando aqui é um ungido. O crismado é aquele ungido com óleo lá do batismo, depois no crisma, no sacramento do crisma. Então a palavra Cristo significa ungido. Então Jesus, o ungido, consagrado por uma unção, como era consagrado os reis no Antigo Testamento, lá na Antiga Aliança, fazia toda uma celebração onde era untado com óleo sagrado, era todo um ritual. Como na Idade Média também, todo rei que era consagrado, todo senhor feudal, todo rei era ungido, era abençoado. Então, ao que se refere esse título? Quando se fala que em Cristo significa ungido, significa o Messias. Cristo é o Messias. Quem que é o Messias? É aquele que foi consagrado para salvar essa nação, que vai conduzir esse povo, o povo de Deus. Então Deus fez uma aliança com o povo e ele vai estar cuidando desse povo através desse Messias, desse rei. Então quando se referia a Messias, se refere ao filho de Davi. Davi foi o grande rei. Davi era uma pessoa simples, pela sua força, ele conseguiu, pela sua força, pela sua inteligência, pela sua liderança, ele conseguiu dar a Israel o estatuto de uma nação. Israel é um povo pequenininho, ele conseguiu criar os exércitos de Davi, lutar contra os impérios dominantes e dar uma soberania a esse povo de Israel. Então, na época de Jesus, se esperava a vinda de um Messias como foi Davi. Então, o Messias que eles esperavam era o filho de Davi, um profeta, o rei de Israel. Mas Jesus não se encaixava nesses títulos, não se encaixava a imagem de rei, de profeta, dessa questão do poder, da exaltação do poder. O messianismo era assim, se esperavam há duas formas que a gente pode compreender o messianismo. É importante para entender aqui quem é Jesus. Então, duas vertentes. O messianismo é como o fim da história. Mensagem messiânica tem até hoje no presente com a gente. De 1000 chegará, 2 não passará. Esse milenarismo que tem por aí. Então, isso é messianismo, a espera do fim da história. Mas esse fim da história, de acordo com as vertentes, as dimensões messiânicas, pode ser de duas formas. Como uma intervenção divina, um fim, né, que pode ser catastrófico ou salvífico. Vai ser o fim da história, uma destruição, uma visão meio apocalíptica, assim, de acabando tudo, destruindo tudo. Então é o fim da história, vem o Messias para acabar com tudo, e inaugurar um reino novo, ou vem um Messias que vai resgatar esse mundo, esse mundo que não está de acordo com o Criador espera, então vai resgatar, vai salvar esse mundo. Então, são duas visões, gente, uma para destruir e outra para salvar. De qualquer forma, a ideia de messianismo é de uma intervenção divina, seja ela para destruir, que não tem mais jeito, não dá, tem que recomeçar tudo de novo, ou para resgatar. É nessa segunda dimensão que Marcos escreve, para salvar, para resgatar. Jesus veio como Messias para resgatar esse mundo, e não para destruir esse mundo, e sim o resgate. Mas como? Então ele não veio como um Messias político. Então houve essa novidade, essa boa nova, que Jesus não veio, ele não se encaixava aí. Então Marcos vai ter que explicar que Messias é esse? Que tipo de Messias? Qual que é a mensagem? O que esse Messias veio? Para destruir ou para resgatar? E Marcos vai colocar como Messias o Salvador, mas não na dimensão política como muitos esperavam. Esperavam um rei que destruísse os romanos, né? Como Davi destruísse os romanos e recuperasse a soberania de Israel, porque agora Israel vivia sob o domínio do Império Romano. Então eles acreditavam na vinda, esperavam, aliás, a vinda de um Messias, mas um Messias numa dimensão política. Mas o que Marcos vai nos revelar? Um Messias numa dimensão espiritual, que significa a esperança do cumprimento na promessa de Deus. Então ele mandou aquele mensageiro, né, que anuncia
Aqui anuncia que o reino vai começar aqui agora, não vai destruir, era uma transformação. E Deus se manifesta, se nos apresenta através de Jesus como deve ser esse resgate, o que nós devemos, qual é a nossa parte dentro dessa relação, nessa aliança que foi feita com Deus. Então, que Messias que Marcos nos apresenta? Então, continuando aqui, então Marcos ele apresenta para a gente esse Messias como o servo de Deus, o servo sofredor, o filho de Deus, o filho do homem, que é a segunda parte do Evangelho de Marcos. Olha que a gente viu, Jesus, é início do Evangelho de Jesus, o Cristo, então Cristo ungido, é filho de Deus. Como que ele se apresenta filho de Deus? Mas não filho de Deus como Altíssimo. No contexto que nos apresenta aqui, no capítulo 8, no versículo 29, vai ter uma situação que Jesus pergunta para Pedro, o que dizem que eu sou? Uns falam que você é o profeta, outros falam que você é o rei, o filho de Davi, e pergunta para Pedro, e para você, Pedro, para vocês, discípulos, quem eu sou? Tu és o Cristo. Aí sim está a confissão de Pedro. Aí termina essa primeira parte do Evangelho. Aí começa uma segunda parte. Que Cristo é esse? Qual é a missão desse Cristo? Como ele se nos apresenta? Aí sim, há uma nova situação que vai discorrendo várias situações, e aí está lá, os discípulos estão discutindo, no capítulo 9, versículo 33 ao 37, quem é o maior? Então aí ele vai mostrar qual é essa novidade messiânica, como Deus se apresenta para nós. Ele se apresenta como servo sofredor, aquele servo, aquele que será esmagado, será humilhado, mas será exaltado. Então aqui está falando da paixão, do sofrimento de Jesus, a morte e a palavra final de Deus, que é a ressurreição. Deus é fiel até o fim, assim como o seu povo deve ser fiel até o fim, como Jesus foi fiel até o fim. Ele assumiu nele a humanidade, como deve ser a sua relação, a relação nossa com o nosso Deus. Então aqui está mostrando a relação entre servo e senhor. O que mantém a relação entre servo e senhor? A fidelidade. Ao servo cabe a lealdade e a confiança, e a Deus, o Senhor, a sua proteção. Então Deus revela como proteção para nós. Então os discípulos discutiam entre eles, quem é o maior? Aí Jesus disse, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Aqui está a imagem desse Messias. Que messianismo é esse? Ser o Filho de Deus, ser o servo sofredor, aquele que serve. Então, essa é a salvação. Não a guerra, a destruição, mas o resgate, o serviço. Então fica aqui para a gente como a gente vai caminhar. Agora a gente vai daqui para frente começar a conversar dos trechos, aí sim, das perícopes, das parábolas, dos milagres, qual a significação disso. Tudo isso vai estar respondendo a essa pergunta. Quem é Jesus? Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Então, até a metade do Evangelho, do texto, vai falar o que é o Cristo, e daí para frente, qual é essa novidade? Que é o Cristo, é aquele que é Filho de Deus. E aí a gente terá uma visão completa e compreenderá melhor o que a palavra quer dizer. Então agora vocês fiquem aí meditando um pouco sobre isso que a gente ouviu hoje, com essa música, com essa melodia que fala desse anúncio aí, desse som, desse passos de esperança que vai ser anunciado. Ele vive, ele reina, ele está no meio de nós. Tá joia, gente? E até o próximo encontro. Um abraço, até mais. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia